O nome jangada é uma justa homenagem aos bravos jangadeiros das praias cearenses. Verdadeira expressão de tenacidade, heroísmo e audácia, em cujos corações nos abrigamos para sentirmos a sua vibratilidade e não recuar frente às tormentas próprias do negócio. Como os jangadeiros não recuam frente às ondas revoltantes de nosso mar bravio, nas lutas cotidianas pelo sustento de suas famílias e de nós outros. Que os ventos dos benfazeres que açoitam as velas das rústicas embarcações soprem sempre para nós, dando-nos coragem, dando-nos entusiasmos, e assim venceremos. O Luiz Severiano Ribeiro comprou alguns cinemas aqui em Fortaleza, inaugurou outros e chegou a possuir quase 100% de todos os cinemas do país, né? Então era uma empresa fortíssima e alguém aqui que se aventurasse a ter um cinema, ele terminava comprando, né? Apareceu uma nova tentativa de quebra do monopólio de mercado em 1950. É quando aparece a Cinema, Companhia Cinematográfica de Ceará. Essa companhia, ou essa empresa chamada Cinemar, ela resultou de um movimento da sociedade, dos intelectuais, das pessoas ligadas à arte, dos comerciantes locais, que resolveram participar de uma sociedade por ações. E, à frente desse grupo de direção, apareceu Amadeu Barros Leal. Quando se fala em cinema, se fala no Barros Leal, porque foi ele a pessoa mais visível dessa sociedade ao empreender a construção de salas de cinema em Fortaleza. Veio em 1950. Ele começou inaugurando, em fevereiro de 50, o Cine Jangada. O Luiz Severiano Ribeiro sabotava a entrada de cinema, então ele abriu com os filmes franceses, né? Monsieur Vicente foi o que abriu o filme, o Cine Jangada. E ele prosseguiu trazendo filmes de fora, fez um festival de filmes russos, que ele conseguiu. Ele era comunista. E o papel importante da Cinemar é que eles buscaram a fazer exibições livres. Eu me lembro que a Cinemar lançou um filme que causou condenação da igreja, mas também ele andou exibindo, nesse período inicial, alguns filmes chamados científicos, que era Sessão Só para Homens, né, e tal, que era meio estranho, mas ele não era original, não, porque essa história de passar filmes científicos, entre aspas, só para homens, vem desde os anos 20, os anos 30, já passaram. Eles começaram a fazer as películas picantes, que eram cenas ingênuas, mas que, para a época, tinha alguma apelo erótico, insinuação de proibido, né? E achavam que atraía público com sessões, às vezes, separadas para homens e para mulheres, e às vezes só para homens. Ele fez a Cinemar, ele procurou desenvolver o mercado com novidade. Esse período foi marcante da história. Então, nessa época, em 1967, o Jangada já era um lugar decadente, era pulgueiro, era um cinema sujo, era um cinema que não tinha o que frequentar, assim, não dava para frequentar nem pelo, digamos, pelo curioso. O cinema estava em decadência e só volta a ocupar um lugar importante na sociedade depois da abertura dos shopping centers, quando se inaugurou várias salas. O cinema sofreu um ostracismo durante alguns anos. O Jangada, quando ele é incorporado, ele passa a ser um cinema exibidor normal. Nos anos 70, vem uma onda da exibição do chamado Shaolin, Kung Fu, artes marciais,
Como também depois apareceu na Itália o faroeste spaghetti, que fez a época também, que era um espetáculo popular. Nesse período, começa a surgir a produção erótica no Brasil. No final do século, dos anos da década de 70, 80, a justiça começou a liberar filmes porno chanchada, principalmente produção brasileira. Essas porno chanchadas chegam aqui em 70 para 80, e durante o regime militar houve a censura mais rigorosa. Não era permitido a exibição de filmes eróticos. Todos os cinemas oficiais aqui, normais, as casas principais, passaram filmes pornô. Mas aí veio o mais importante, aqui na década de 80, né? Foi liberado totalmente de censura do cinema no Brasil. Em relação ao Jangada, o Jangada já aparece no mercado que é aberto, liberado. Só com a diferença é que se aperfeiçoou uma legislação no Brasil dizendo que esses filmes de categoria de sexo explícito deveriam ser exibidos em salas especiais, que foi o Jangada. Olha, existe um mercado, sempre existiu um mercado muito forte, né? Com o interesse de vender artistas, de vender pornografia, certo? Já era grande. Como também havia uma presença muito forte no Majestic. Os outros cinemas era uma coisa invernada, mas existiam. Estilo de Ouro, estilo Samurai, depois começou a se chamar Fortaleza. E são menos bem menos, porque havia uma neovigilância. No boom dos anos 70, né, começa a surgir, né, os cinemas pornográficos no estado do Ceará. E com o surgimento dos cinemas pornográficos, né, as pessoas de identidade não entendido, que era a terminologia usada naquele período, né, que eram os homossexuais, né, que utilizava daquele espaço, e das pessoas que tinham algum feitiço, algum desejo sobre a pornografia, né, que era vinculado nesse cinema, as travestis começaram a se autoafirmar nesses espaços, né? Primeiro, elas chegavam nesses espaços descaracterizada, né, desmontada, como a gente diz, e quando elas chegavam lá, elas montavam uma produção a partir daquilo que ela entendia, né, de feminino. E aí é importante dizer que a identidade travesti ela ainda não era reconhecida, né, perante os homossexuais daquela época. Então as travestis não eram reconhecidas como homossexual, né, não era entendido, então tinha uma busca aí também por uma identidade. Veio se afirmando naquele período a partir desses espaços, né, de sociabilidade homoerótica, né. Então, quando a gente remete à travestilidade, né, ao cinema pornô, a gente linka muito dessa alternativa. Foi uma fuga que as travestis encontraram de um espaço onde elas podiam, né, se autoafirmar a sua identidade. Essa identidade ela sai do campo privado, né, que é o espaço do cinema pornográfico, e ela toma a cidade, né? E aí tendo essa necessidade de discutir que identidade era essa que estava surgindo naquele período aqui, em especial no estado do Ceará. O cinema, como eu te falei, é um acolhimento para as pessoas travestis e transexuais. A fachada era uma fachada simples, né? Um prédio antigo, só com nome de cinema, e a gente entrava na bilheteria, pagava a entrada, aí tinha o telão. Quando você entrava no cinema, entendeu? Aqui era a tela, então você já entrava contra a tela, certo? Então lá atrás é que acontecia o sexo. O Cine Jangada, ele era ao contrário, sabe? Você entrava, você tinha que ficar lá no fim, para as cadeiras para frente, porque o cinema começava aí, cheio de cadeira aqui, né? As poltronazinhas, viu? Acho que era vermelha, era um pouco assim, um vermelho bem escuro, não me lembro bem, né? Entendeu? Mas tinha umas poltronas muito boas, confortável. A gente passava direto, ia lá no final, e tinha uma coberta assim, acho que mais ou menos assim, uns 3 metros, sabe? Tinha um banco do lado, um banco do outro. A gente ficava ali conversando um pedaço, porque aí no final era os banheiros.
E às vezes as pessoas atendem os clientes ali dentro nas cadeiras do cinema, então vai no banheiro. Aí lá pra trás, já começaram a fazer as cadeiras que não tinha poltrona. Acho que foram quebrando, rasgando, né? As pessoas, né? Sabe? Mas lá pra trás mesmo. Aí lá atrás tinha um muro assim, que você ficava em pé. Aí tinha as pessoas que queriam fazer pegação, queriam ser, né? Aí ficava à vontade, era uma abrindo a barriga, né? Ou botava a mão. Aí muitas vezes já fazia ali mesmo, né? No sexo oral, né? Havia até um sexo oral mesmo, pegava o osso, fazia assim. Eu amava aquele cinema. Às vezes eu dizia, me dá tempo. Tempos bons na tempo de jangada. Pra tu ver, nem cabine na época não existia, né? Que hoje em dia o cinema tem cabine, né? Lá a cabine se chamava era banheiro, né? As pessoas mesmo sabiam ali. As cadeiras bem, ninguém tava vendo, não. Só que eu preferia ficar nos lados do que tinha a salinha dos banheiros, né? Tinha a sala de visita, que chamava, né? E depois da sala de visita era no banheiro. A gente se encontrava para nós conversar. Era com as bichas antigas. Ó, que na minha. Eu sou antiga. E já na época existiam as bichas antigas, né? Que é aquelas bichas famosas, aquelas bichas que faziam peruca, aquelas bichas que vinham se encontrar. Antes a gente levava suas mochilinhas, muitas pessoas que eram travesti ou era transformista, levavam suas mochilas. E lá na parte de trás, que tinha como fosse uma área, para chegar no banheiro, entendeu? As meninas se montavam toda ali. Agora, as lindas, ela ia no meio, não tinha vergonha, que ela era comida mesmo, né? Que elas tinham peito, tinha tudo, tinha cabelo, né? E na época eu tinha cabelo, mas eu não tinha peito. Só sei que a gente se dá destaque muito na Paula de Pigalle, que era mais destacada, era a Paula de Pigalle, a Claudiana, que era a rainha do cinema, entendeu? A Gigi, Boca de Veludo. Essas são as que fundaram, bem dizer, o Jangada. As outras são sujeitos que vêm depois. Então todo mundo se montava, aí ia para a sala de exibição, como é? Onde exibiam os filmes, entendeu? Então a gente ficava nas passarelas, quer dizer, que era a beleza nas passarelas. Então os clientes, os caras que iam chegando, iam se acomodando nas cadeiras, e a gente estava lá no cinema oferecendo nosso corpo. O cliente está sentado, então a gente estava bem maquiada, bem ajeitada, a gente sentava perto dele. Se ele quisesse alguma coisa com a gente, ele não fazia, causava nenhum alvoroço, entendeu? Então aquele já era certo que a gente ia acontecer alguma coisa, né? Um sexo oral ou um sexo anal. Quando era um sexo anal, a gente ia fazer lá no banheiro, ou então na parte de trás, da sala de exibição, que era escura, então muitas pessoas faziam ali mesmo. Fazia rodando dentro, parava um, conversava, era assim. Não perguntava tudo bem, se estava afim de alguma coisa, se queria alguma coisa, né? Senão saía da tava procurava outro, ou então voltava lá para trás da casa da colega. Né? Aí era assim, não tinha muito mistério, né? Era variado, entendeu? Assim, final de semana, domingo e segunda, tinha mais ou menos umas 30. Na semana tinha 10, tinha 15, tinha 20, variando, entendeu? Era como se fosse outra vida sua, que você se tornava livre. Você sabe como é se tornar livre? Você se vestir de mulher e ir para um ambiente que você tá, todo mundo lhe aceitando, entendeu? Geralmente, quem não curtia, fica em ligação mesmo para assistir filme, sentavam na frente. Pela claridade da tela, quem fazia, né, os homossexuais não iam até lá, que eles iam do meio para trás. Tinha alguns que até que iam, mas geralmente quem sentava lá na frente não curtia. Então eles já sabiam disso, por isso que não. Ela assistia o seu filme, se levantava e entrava. Enquanto que outros ficavam lá da hora que começava a primeira sessão até a última.
Não, porque em nenhuma das 2 vezes eu fiz nada. Fiquei apenas sentado na cadeira esperando minhas amigas terem vontade de vir embora e eu vinha com ela. Teve uma coisa, eu lembro agora. Eu sentei numa cadeira lá, a última cadeira, que era para não se incomodar. Chegou um cara e disse: Olha, eu não quero masturbação nem sexo oral. Eu quero penetrar, mas eu tenho um pau enorme. Botou pra fora, realmente era um pau desse tamanho. Aí eu chamei a minha amiga, a Carlinhos, que ela gostava, e disse: Carlinhos, olha, sentou um cara ali, assim, 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 ele tá doido pra penetrar e tem enorme. Ela: cadê? Deixa eu ir. Aí eu disse assim: tá aqui, esse aqui. Aí levei, aí eles foram lá pra trás e ele transou com ela, penetrou. Bem aqui atrás, no cantinho da parede. Porque ficava muita gente em pé aqui também, ó. Aqui atrás ficava muita gente em pé, fazendo pegação. Um outro. O que acontecia muito era muita violência que acontecia, entendeu? Tinha um cara que colocava uma faca na sua barriga, mandava você se levantar, que não gostava de viado, aí a gente algumas queriam chupar e ele não permitia, entendeu? Mas aí tinha também. Tinha algumas que tinham trajeto feminino e tem outras que não, né? Tem toda aquela montagem que existe entre a gente. Aquelas mais femininas, o cliente queria, entendeu? Que parecia com mulher. E as outras que não parecia, não. Então as que não pareciam botavam muito boneco, botavam muito alvoroço, entendeu? Então assustava muito os clientes na época. Tinha briga no cinema por o cliente querer você e não querer a pessoa. Então quando a gente terminava de fazer sua brincadeira, ia lá para a parte de trás, que era um lugar assim, como se fosse um lugar de você fumar. Então é um lugar de você expirar um ar, que o cinema era muito quente na época, e ali acontecia a briga. Até eu também peguei uma briga, mas porque, segundo a menina, ela disse que eu tomei um cliente dela, mas o cliente não queria ela, queria era eu. Ela chegou, ela estava lá atrás, não, ela passou e o homem não quis ela. Entendeu? Quando eu passei, o homem mandou eu sentar. Então eu fiz um sexo oral nele, entendeu? Lá dentro do cinema, ele me pagou e eu saí. Quando eu fui respirar, ela já foi logo me dando uma mãozada na cara, certo? E eu nem sabia o porquê. Também pulei em cima dela, o cabelo dela era de aplique, então eu tirei o aplique dela todinho. E então as pessoas ficavam tudo olhando. Entendeu? Era outro tipo de cinema, que quando estava aparecendo o cinema na tela de sexo, estava fazendo uma cena de violência lá atrás. Eu nunca fui nos finais de semana, só ia na segunda-feira, que era meu dia de folga. Mas eu nunca vi nenhuma briga e nenhum tumulto. Era todo mundo lá, só a correria, eu via correria de cadeira para cadeira, pulava a cadeira para pegar o da frente, que andava pelas laterais procurando quem estava afim de transar. Naquela época, todo mundo levava na brincadeira, né? Os travestis, tudo assim. Mas as pessoas tratavam de modo geral, porque eram desviados, né? Aí eu perdi muitas mesmo. A maioria das minhas amigas daquela época faleceram com HIV. As outras que não faleceram de HIV, faleceram mataram, né? Porque era como se fosse nada. A polícia também. Tanto é que eles batiam muito. Tinha gente que às vezes ficava na rua de madrugada, sabe? Teve uma época que eles prenderam um monte, acho que eram uns 30. Eu não estava lá não, nessa noite. Eu era uma das pessoas, quando eu via o primeiro caso que eu fiz foi o caso, eu chorava. Que é muito dolorido. Ele fez muita coisa pra gente que nós não tínhamos condições, né? Muito medo. Muito dolorido. É assim, devido ao surgimento da AIDS, né? Aí morreram muito, porque antes a gente não se prevenia.
certo? Lá no cinema não tinha esse negócio de você prevenir isso, aquilo outro. Não tinha. Então as meninas se. Era uma onda, era muito legal lá no cinema, entendeu?